Olha que forte. A palavra de Deus, irmão, ela não vai com aquilo que queremos fazer. A palavra de Deus, ela é a contrária. Ela é contrária ao inimigo e não só ao diabo. A palavra de Deus, ela não é apenas contra o diabo, não. A palavra de Deus também é contra a nossa vontade, sabia? Ela não serve apenas para expulsar o mal, mas também serve para tirar a vontade da carne. A palavra de Deus não é apenas contra o diabo, ela é contra a nossa vontade. E tem muitas pessoas que não entenderam isso. Tem pessoas que acham que a Bíblia, ela só serve para você lutar contra o inimigo. Mas não, irmão. A palavra também, ela serve para que você possa lutar contra você mesmo, contra a tua própria vontade. Porque a única vontade que nos leva a vencer, que nos leva a ser feliz, não é a do diabo, não é do mundo e nem muito menos a nossa. Não acha você que a nossa, a vontade do bispo vai te levar a ser feliz. Porque quantas vezes a tua vontade no momento e aquilo que você achava ser bom para você, te levou a chorar, te levou a sofrer, te levou a viver desiludida, magoada, ferida, porque no momento você até achava que a tua vontade era boa, mas essa vontade te levou a perder, te levou à solidão, te levou a se entristecer. Então, a única vontade, a palavra diz, que a vontade boa e agradável e perfeita é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor, a única vontade. Ele diz, a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Aí eu te pergunto, você tem vivido vontade de quem? Qual é a vontade que você tem vivido? Porque não adianta viver nem a tua vontade. Então, quando João, ele foi falar com essa igreja, ele foi confrontar, olha que forte. João foi confrontar a igreja. Porque a igreja estava deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade que eles queriam viver. Eles estavam, e quando você faz a tua vontade, não se engana não, porque a tua vontade também faz você cair em pecado. Então, logo quando a igreja abandonou a vontade do Senhor para fazer a tua própria vontade, eles começaram a cair em pecado. E a palavra do Senhor, você goste ou não, ela confronta o pecado da nossa vida. Não tem como escapar. A palavra de Deus pode ser de bênção, pode ser de milagre, pode ser de profetização. A palavra de Deus pode trazer para você cura, pode ser de amor, de alegria. Só que ela também é de confronto. A voz do Senhor, ela confronta, a palavra de Deus, ela confronta o inimigo, mas também nos confronta a nossa vontade. Você vai ter que entender, nem sempre a palavra de Deus é para nos agradar. Não, igreja, nunca foi. A Bíblia diz que a palavra é espada de dois gumes. Ela confronta o nosso eu, ela confronta o nosso interior. Então, João, quando ele foi pregar aquela igreja, ele precisou confrontar o que estava acontecendo. E diz assim, presta atenção. Olha que forte. Então a palavra, ela não serve apenas para vencer o diabo. Ela não serve apenas para vencer o inimigo. A palavra também serve para você vencer a si mesmo. Eu vou falar para você, vencer a si mesmo é muito mais difícil do que derrotar o diabo. Vencer a si mesmo é mais difícil. Mas a mesma palavra que ensina a derrotar o maligno, ela também ensina você a vencer a si mesmo. O problema talvez que tenha acontecido, irmão, não é o que o diabo tem feito, mas é o que a tua vontade tem feito. A tua vontade tem vencido, o teu corpo, a tua carne tem vencido. A vontade, o desejo mundano tem vencido. Então, se você não lutar contra você mesmo, você sempre vai ser escravo daquilo que te venceu. Se o vício está te vencendo, você vai ser escravo do vício. Se o desejo mundano está te vencendo, você vai ser escravo do desejo mundano. Vai chegar um momento, irmão, que você vai ter que lutar contra tudo isso.
Você não tem que vencer apenas aquilo que vem do diabo, você tem que vencer também aquilo que vem da tua própria carne, o desejo que vem da tua carne. Ninguém está dizendo que é fácil, é luta, mas você vai ter que aprender a lutar. Estão entendendo sim ou não? E diz assim a palavra, presta atenção, ó. Capítulo 3, versículo 3. Escuta. A busca da santidade. Primeiro ponto, ele está falando a busca. Ninguém aqui vai ser santo, ninguém é. Mas ele fala para buscar a santidade. O que você tem buscado para a tua vida? O título é Busca da Santidade. A busca da santidade. Você pode não conseguir ser santo, irmão. Você pode não conseguir ser perfeito. Mas a Bíblia pede para você buscar essa santidade. Mas onde as pessoas deixam de buscar Deus, de buscar a fidelidade, de buscar o Senhor Jesus, e passam a buscar tudo que vem do mundo. Você acha que o mundo vai te santificar? Não vai. Mas a palavra diz assim, que só pode ver o Senhor aquele que busca santificação. Como você vai enxergar Deus se tudo que você quer buscar vem do mundo lá fora? O mundo não te santifica. O que santifica é aquilo que vem do Senhor. A palavra, o jejum, a oração, o culto, a reunião. Mas o que você tem buscado? Para que você veja o Senhor, para que você veja o que Ele pode fazer. E não é apenas ver o Senhor aqui não, viu? Mas é ver o Senhor também depois daqui. Então, para que você possa ver o Senhor, você tem que mudar o que você tem buscado, igreja. Porque senão tudo que você vai continuar vendo é tristeza, é derrota, é perca, é choro, é doença, é destruição. Você está vendo, irmão, aquilo que você tem buscado, que o teu coração tem buscado. O mundo não te santifica, mas o que vem do Senhor sim. E para ver o Senhor eu preciso buscar me santificar. Estão entendendo sim ou não? Você não vai ver o Senhor e nem o que Ele pode fazer se tudo que você quer buscar vem do mundo lá fora. O mundo tem sujado a tua mente, tem sujado o teu coração, tem sujado a tua casa, tem sujado a tua vida. E tem pessoas que acham lindo o que estão fazendo. Tem pessoas que se perderam de uma tal maneira, irmão, que elas estão cometendo coisas que antes elas não cometiam. O mundo tem sujado o teu coração e você não tem percebido. Aquilo que antes era pecado para você, hoje você tem feito. Porque você passou a buscar aquilo que é contra a palavra. Cuidado, irmão. Cuidado para que essa tua busca não te leve a se perder. A palavra diz que para o homem tem caminho que parece ser perfeito, mas o fim dele conduz à morte. Cuidado para que aquilo que você tem buscado não te conduza à morte. Não apenas à morte física, mas à morte de tudo que você possui. Diz mais assim, ó, escuta. Ó, versículo 3. E qualquer que nele tem esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Olha que forte, Dália. E qualquer um, judeu, não judeu, bispo, pastor, discípulo, profeta, qualquer um que nele tem a esperança. A esperança do quê, bispo? A esperança da vida eterna. A esperança da salvação. Qualquer um que nele tem a esperança, procure se purificar. Procure se purificar, irmão. Está dizendo aqui, ó. Purifica a si mesmo. Então, você tem que começar a tirar o que é pecado da tua vida. Qualquer um que espera o Senhor Jesus tem que começar a se limpar. Agora você está esperando o Senhor Jesus voltar de qualquer jeito? Ele está falando assim, em outras palavras, ó. Você que está esperando Jesus voltar,
começa a se preparar, viu? Começa a tirar da tua vida o pecado, começa a tirar da tua vida o vício, começa a tirar da tua vida a pornografia, começa a tirar o erro, começa a se preparar. Se você tem esperança, se você crê, se você acredita que o Senhor vai voltar, então se prepara. Mas agora você crê que Ele vai voltar e tem vivido uma vida indigna, não tem se preparado, tem se mantido no erro, no pecado, e se Ele voltar, como que Ele vai te encontrar? Como Ele vai te encontrar? Então Ele falou assim, se todo aquele que tem esperança nele, purifica, para que quando Ele venha, Ele te encontre preparado. Mas ao invés de tirar o pecado da tua vida, irmão, parece que você tem trazido ainda mais. Ao invés de você se preparar para aquilo que é de Deus, você tem andado desleixado de qualquer jeito, de qualquer maneira, não se importa mais com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, da maneira que você se comporta. Será que você tem se preparado para que quando o Senhor te encontrar? Você não sabe, irmão. O mês que vem, pode marcar o que o bispo está falando. O mês que vem vai acontecer tantas coisas. E tem gente que está brincando. Não é de hoje que você escuta falar, se prepare, igreja. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Você vai ver o que vai acontecer. No mês que vem não, perdão, lá para julho. Para julho você vai ver o que vai acontecer. Espera. Mas você sabendo que o Senhor vai voltar, você vai continuar vivendo de qualquer jeito? Eu sei que o meu Senhor vai voltar, que Ele vive. Eu vou continuar fazendo tudo que não presta. Não. Ele falou assim, aquele que tem esperança começa a se purificar. Começa a se limpar desde já, viu? Não fique esperando para o último momento, para a última hora. Porque às vezes não dá tempo, irmão. Fique esperando as coisas acontecer para você voltar para Jesus. Fica esperando tudo dar errado, você perder o marido, perder a casa, perder o emprego. Fica esperando a morte vir para que você volte a Jesus. Tem coisas que não dá tempo, irmão, é num piscar de olhos. Estão entendendo sim ou não? A palavra diz que Ele virá como, não como, mas como o ladrão. Como um ladrão. Quando ninguém estiver percebendo, irmão, Ele vai vir. Então começa a se preparar desde já. Eu não sei qual é o pecado que você tem carregado, pecado de estimação, mas está na hora de você tirar da tua vida. Porque depois não vai ter choro, nem dó, nem piedade. Você não vai poder falar assim, eu não sabia, ninguém me avisou. Não, irmão, porque você está sendo avisado. Depois não vai adiantar chorar lágrimas, não vai adiantar gritar. Porque você teve tempo. Você teve tempo para tirar da tua vida o que não prestava e não quis. Então, desde já, desde hoje, começa a se preparar. Fala para o Senhor, Senhor, me limpa. Tira da minha vida tudo que não presta. Eu me rendo aos teus pés, me limpa o meu coração, limpa a minha mente. Eu quero estar preparado para esse encontro. Eu quero me preparar para receber o que é do Senhor, para receber o Senhor. Quando for o momento, ó Pai. Estão entendendo sim ou não, igreja? João está falando. E diz assim, Jaqueline, ó. Versículo 4, presta atenção, meus amores. Qualquer, ó que forte, qualquer um, vale para pastor, para bispo, para todos. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E será que alguém sabe o que quer dizer a palavra iniquidade? Iniquidade é algo que acontece recorrente, é algo que você não abandona. É algo que você continua fazendo. Então, olha que forte. Existe aqui 2 graus de pecado. O pecado e a iniquidade. A iniquidade é quando você continua pecando mesmo sabendo que é certo. É quando o médico fala assim pra você, ó, você não pode mais comer sal, viu? Porque isso daqui vai fazer sua pressão subir. Mas aí você tá lá, irmão, só falta meter a cara no saleiro. Iniquidade. O aviso foi dado, mas você continuou, você não ligou. E ele tá falando aqui assim, qualquer que comete pecado
vive na iniquidade. Qualquer um que comete pecado vive na iniquidade, irmão. Vive pecando. Você continua pecando mesmo quando Deus já avisou, mesmo quando Deus já falou. Você não se importou quando Ele deu o aviso. E quando você não se importa com o aviso, acaba acontecendo o problema que Ele falou que ia acontecer. Tem pessoas vivendo problemas que não eram para estar vivendo, mas estão vivendo porque quando Deus avisou, ela não ligou, não se importou. E o pior de tudo é que esse problema continua com ela. Por ela não dar ouvido, ela continua carregando. Da mesma forma que ela carrega o pecado, ela continua carregando o problema. A pessoa que carrega o pecado para a vida dela, ela também sempre vai carregar o problema com ela. Sabe por que você não se livrou do problema? Porque você ainda não se livrou do pecado. É por isso. Você pode orar para Deus arrancar o problema. Você pode orar para Deus arrancar o sofrimento. Mas enquanto você não arrancar esse pecado, você não vai se livrar dele. Quem carrega o pecado sempre vai carregar o problema onde for. Você pode mudar, irmão, de cidade. Você pode mudar de igreja. Você pode mudar de pastor. Mas se você não muda as tuas atitudes, você vai continuar carregando o problema. Porque o problema só sai quando você largar o pecado. É o teu pecado que tem prendido o problema. A iniquidade recorrente que continua. Então, o que tem prendido mal na tua vida é o pecado que você continua praticando. Hoje é sexta-feira, vamos expulsar o demônio, irmão. O bispo vai gritar, eu vou expulsar, eu vou falar, sai, em nome de Jesus. Só que se amanhã você continuar praticando o mesmo pecado, irmão, ele vai sair e vai voltar com mais 7, pior do que o primeiro, diz a palavra. Ele sai, mas quando ele volta e vê a casa vazia do mesmo jeito, ele volta com 7 piores. Aí, irmão, aquilo que estava ruim fica pior ainda. Porque você não abandonou o pecado. É iniquidade. Quando o aviso já foi dado e você continua fazendo a mesma coisa. Uns falam assim, é porque o bispo não sabe o que fala. Outros falam assim, é porque Deus conhece o meu coração. Não adianta, irmão. Deus não cai nessa conversinha, não. Você está enganando a si mesmo. Não é que o bispo não sabe o que fala, ou não é porque Deus conhece o teu coração, é porque a palavra é uma só. A mesma palavra que serve para mim, que serviu para Paulo, para João, para Pedro, é a palavra que serve para você. Se não abandonar o pecado, o problema também não nos abandona. Não tem escolha, não tem escapatória, não tem o que fazer. Não tem. É abandonar o pecado que o problema abandona a tua vida. É o que está dando poder para ele permanecer em você. O pecado. É a brecha que faz ele entrar. Estão entendendo sim ou não? Aí você pode ficar lá lendo salmos todo, que nem muitos ficam. Você pode ir lá fazer a oração dos salmos para proteção. Eu vou orar salmos para proteger a minha casa, para proteger o meu filho. Eu vou orar os salmos para prosperar. Vai ser à toa. Desculpa, à toa. Porque de nada vai adiantar se o pecado continua na tua vida. Não é você pode ler a Bíblia toda, meu querido. Mas se continua em si ainda o pecado, não vai adiantar. Você tem que se livrar, se libertar, jogar fora. Imagina aí. Não queria usar isso. Vou usar outra coisa para falar aí, vai. Imagina algo fedendo dentro da tua casa aí. Imagina algo fedendo dentro da tua casa. Tá um fedor, algo morto aí, um bicho morto aí. Irmão, você pode jogar desinfetante, você pode espirrar, como que se chama? Bom ar, aquele negócio que vocês usam no banheiro. Bom ar, vocês podem, irmão, fazer o que for. Mas se não tirar o bicho morto dali de dentro, não vai adiantar. Vai continuar ali. O cheiro vai continuar ali. Não adianta, irmão, ser por superficial. Jogar o desinfetante, o bom ar, o perfume, o sei lá, o que for.
Não vai adiantar. É igual a pessoa que passa desodorante sem tomar banho. Não adianta, irmão. Tá impregnado ali. Não vai sair. Pode passar o desodorante, o perfume, pode passar o tabu, da época de vocês, tabu. Pode passar, mas se não se limpar, se não tomar banho, se não esfregar pra sair a carne... Que tem carne, se não sai. Não vai sair, só vai piorar a situação, é isso. É isso, irmão. Só vai piorar a situação. Não adianta tentar amenizar. Tem que arrancar o pecado. Tem que arrancar o pecado. Não adianta, não vai amenizar. Vai piorar a situação, irmão. Estão entendendo sim ou não? Para você entender um exemplo. E diz mais assim, vamos lá. Dani riu, Dani. Usa tabu, Dani? Ó. Nada contra, irmão. Se tiver só tabu pro bispo usar, irmão, passa tabu. Que não pode ficar fedendo. Vamos lá. Versículo 5, olha. Versículo 5, presta atenção. Olha que forte. Olha que forte, meu povo. E bem sabeis, missionária Laodiceia, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os vossos pecados. Só Jesus. Jesus é o sabonete, Jesus limpa. Ele se manifestou para tirar o pecado. Então olha que forte. Jesus não apenas se manifestou para curar, para prosperar, para abençoar. Porque tudo isso daqui não te garante a entrada no céu. Ele se manifestou principalmente para tirar o pecado, porque é o que garante a tua ida. Ele não veio se manifestar apenas para curar, para prosperar, para abrir porta, para trazer o marido de volta em 7 dias. Não! Ele veio para algo muito maior. Ele veio se manifestar para tirar o pecado. Essa é a principal importância que Jesus tem, irmão. Ele tem poder para curar, para salvar, para abençoar, para prosperar. Mas se não libertar, de nada adianta. A libertação é primordial. Se libertar do que, bispo? Do pecado. É primordial. Você pode ser abençoado, você pode viver a vida que você sempre sonhou. A vida que eu sempre sonhei, bispo. Mas se o pecado continuar aí, de nada adiantou. A principal função do Senhor Jesus, ele se manifestou para tirar o pecado da tua vida. Porque sem pecado, sem dor, sem doença, sem enfermidade, sem pecado, salvação garantida. Não adianta apenas ficar pedindo: Jesus me cura, Jesus me abençoa, Jesus abre a porta, traz o meu marido, traz o amor da minha vida. Ah, Jesus, você tem que falar assim: Jesus, me limpa desse pecado, manifesta em mim o teu poder, ó Pai, e tira esse pecado da minha vida. Porque ele se manifestou para isso, principalmente para isso. Ele pode fazer tudo, mas principalmente para tirar o pecado. E às vezes esquecemos disso. Confiamos tanto e sabemos que Jesus pode fazer tantas coisas, que pode manifestar tantas coisas, que esquecemos o fundamento de tudo. O que ele veio para salvar. E para salvar, ele limpa do pecado o ser humano, o homem, a mulher. Então ele falou assim, ele veio para manifestar contra o pecado, para limpar. Olha que forte, ó. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Estão entendendo? Ele tira, ele se manifesta, assim como ele manifesta para dar a bênção. Falar em bênção, a irmã Lucidalva recebeu a bênção dela, né, irmã Lucidalva?
Estava travado. Falaram para ela assim que não tinha mais jeito para ela receber o benefício dela. Falaram assim, ó, não tem mais jeito para você receber seu benefício não, viu? Falou lá, a prefeitura falou. Todo mundo falou que não tinha mais jeito. Aí hoje ela foi abrir lá, tava lá, caiu para ela o pagamento. Porque Deus manifesta o poder dele. O homem pode manifestar a vontade dele, a palavra dele. Só que quando Deus decide manifestar o poder dele, irmão, ninguém pode parar, ninguém pode deter. Ela tá aí hoje, pá. Toda feliz, ela mandou uma mensagem pro bispo emocionada. Foi ou não foi, irmã Lucidalva? Mandou emocionada a mensagem pro bispo. Bispo, meu dinheiro saiu, bispo. E ainda mandou uma oferta pro bispo ainda, que não esqueceu do bispo, tá vendo? Quando a pessoa é agradecida, não esquece não. Ainda mandou ajuda pro bispo. Eu nem pedi nada, viu? Não pedi não, ela que mandou. É assim quando a pessoa agradece. E diz assim, ó. Vamos lá. Versículo 6, presta atenção, meus amores, ó. 6. Qualquer, olha que forte isso daqui, rapaz Jander, olha que forte. Escuta, não é o bispo que tá falando não, para depois você ficar contra o bispo. Ó, escuta. Qualquer que permanece nele não peca. Ó, pensa, aí sim, Jander, nunca ganhei um tucano. Ó, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Obrigado, Jander, obrigado. Nem deu tempo do bispo gravar, obrigado pelo tucano. Você viu que forte? Qualquer que permanece nele, nele quem, Tony? No Senhor Jesus. Quem permanece no Senhor Jesus não vive uma vida de pecado. Mas você não quer nem permanecer? Não permanece nem na live, nem buscando a Deus? Imagina no Senhor. Ele fala assim, qualquer que permanece nele não tem uma vida pecaminosa. Ele não está dizendo assim que você não pode errar, mas que você não permanece errando. Errar, todo mundo erramos, somos falhos, o bispo, todo mundo. Mas não permanecemos no erro. Tropeçamos aqui, caímos ali, tropeçamos, mas permanecer no erro não. Qualquer que permanece em Cristo não permanece errando, irmão. Mas se você continua errando, será que você está em Cristo? E se você não está em Cristo, irmão, como você vai ser salvo? Só tem direito à salvação aquele que está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus somos novas criaturas. Somos filhos do Senhor. Ele falou aqui, não é o bispo. Olha que forte. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca, que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Quem continua no vício, quem continua pecando, é porque ainda não viu e nem conheceu Jesus. Porque a palavra diz assim, conhecereis o Filho e Ele vos libertará. Quando eu conheço Jesus, Ele me liberta. Não tem como eu ter um encontro com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem, não existe. Todo aquele que encontrou com o Senhor mudou. Muda. Eu não estou falando de mudança financeira, de prosperidade. Muda, irmão. Muda a maneira de viver. Muda o interior. Muda a mente. Muda o coração. A maior mudança que você vai viver não é ao teu redor, não. A maior mudança que Cristo vai fazer em você é aqui dentro. Todo aquele que conhece Cristo não vive mais em pecado. Se você continua praticando, se continua fazendo, continua vivendo como você vivia lá atrás, você apenas está fazendo parte da igreja, mas ainda não faz parte do corpo de Cristo. Você pode fazer parte do ministério, de uma igreja, pode fazer parte de pastores, mas parte de Cristo ainda não. Porque aquele que conhece a Cristo não continua pecando, não continua no vício. Estão entendendo sim ou não? E fazer parte do ministério não vai te salvar. Fazer parte de uma igreja não vai te salvar.
Mas fazer parte de Cristo, sim. Fazer parte de Cristo salva. E só pode fazer parte de Cristo aquele que conhece. Porque quem conhece a Cristo não continua no pecado. Abandona. Abandona. Você tem pessoas aqui que já vêm de outro ministério, conheceram a Deus antes. Só que tem pessoas que encontraram Deus aqui com a gente, um ministério aqui. E muitos que encontraram o Senhor aqui abandonaram tantas coisas, foram ou não foram? E você também que conheceu, que veio de outro ministério, que já sabia e conhecia o Senhor, mas quando você passou a conhecer a Deus, você deixou tanta coisa para trás, é ou não é, igreja? E eu te pergunto com toda sinceridade, pode me responder com sinceridade, aquilo que você deixou para trás, aquilo que você achava que era essencial, você falava assim, eu não vivo sem isso, faz falta para você hoje? Faz falta para a tua vida hoje? Aquilo que quando você estava lá no mundo, a festinha lá, tut, a baladinha lá, nunca fui numa balada, irmão, mas você falava assim, eu não consigo viver sem isso, eu não vivo sem o cigarro, sem a cachaça, sem a cerveja, sem me prostituir, sem me envolver com todo mundo, eu não consigo. Faz falta para você hoje? Não, irmão, porque quando você conhece Jesus, Ele supre todas as suas necessidades, igreja. Ele supre a sua necessidade. Não tem como, irmão. Cavalgada eu não conheço, não. É na sola da bota lá? Na minha época, quando eu era pequenininho, era rodeio que tinha. Lá na minha cidade, lá em Barra Bonita. Não sei se vocês pegaram essa época aonde... As meninas que eu falo porque eu morava com a minha tia, né? Comprava bota, era a época de bota, que vendia bota. Com as botas vinha até aqui no joelho, aqui, ó. É dessa época que comprava bota, irmão. Era a época de vender bota. A bota vinha até aqui no joelho, irmão. Não era uma bota, era um sangue de Jesus. Eu lembro dessa época. Que era de bota, irmão. As botas caras que comprava. Agora hoje, irmão, quanto mais curto, antigamente cobria a bota, vinha até aqui em cima. Agora quanto mais curto, pior. Melhor pra ela, né? É assim, mudou tudo, né? Nem as festas é igual. Mas, escuta, voltando pra palavra. Se você vive em Cristo, irmão, você vai ter que abandonar tudo. Né, vó? Minha avó comprava pra minha tia aquelas botonas, né, vó? Chapéu ainda assim, que ia tudo ainda ia. Hoje, você sai na rua com um negócio daquele, meu Deus do céu. Você sai na rua com um negócio daquele, é doido. Mas, se você vive em Cristo, você vai abandonar. E não vai te fazer falta esse mundo. Porque Cristo vai te trazer a verdadeira felicidade. Amém, meus amores? Vamos lá, ó, para continuar. Não paro mais de falar. Falta 2 versículos, tá? Falta 2. Ó. Filhinhos. Versículo 7. Chama de filhinhos. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E aqui está o pior problema. Ele falou assim, filhinhos, não se engane. Não se engana não. Porque tem pessoas que elas acham que aquilo que elas estão fazendo tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem viver dessa maneira, bispo. Ele falou, não se engana. Não se engana. Só é justo aquele que vive na justiça. Não tá bem não, irmão. Não tá bem não, a maneira que você tá vivendo. Não se engana não, não deixa se enganar não, irmão. Porque quando faz parte da tua vida, obrigado, viu, Jander? Obrigado, bênção de Deus. Jander é uma bênção no nosso ministério. Porque quando faz parte da sua vida há tanto tempo, você acostuma a viver daquela maneira. E pra você tá tudo bem. Tá tudo bem, bispo, viver assim, desse jeito. Cada dia se envolver com um, com o outro. Tá tudo bem, bispo. É a vida. As pessoas falam assim, os tempos mudaram. Bispo, o tempo pode ter mudado, mas a palavra continua a mesma. O que era pecado antes continua sendo pecado. A palavra não mudou. Não tá tudo bem. A maneira que você tem vivido, o jeito que você tem vivido, não tá bem não.
Para de se enganar, achando que está bem a vida que você tem levado, da maneira que você tem vivido. O tempo pode ter mudado, mas a palavra não. A vontade de Deus não, irmão. Não se engana. Ele falou, filhinhos, não se deixe se enganar, viu? Não se engana não. Porque o tempo mudou, as coisas mudaram, hoje é outro tempo. Não se engana. Porque só é justo aquele que vive na justiça, como o Senhor é. Não se engana não, irmão. Pecado continua sendo pecado e nunca deixou de ser. Desde o princípio, nunca deixou de ser pecado. Não é porque o tempo mudou, os tempos são outros, é tudo mais moderno, que o pecado deixou de ser pecado e o errado deixou de ser errado, porque hoje é isso que o mundo prega. O mundo prega isso hoje, que o que era pecado antes, hoje não é mais. Que se envolver homem com homem não é mais pecado, mulher com mulher não é pecado, que se prostituir, que se drogar, não, continua sendo pecado, porque a palavra não mudou. O mundo vai pregar o contrário àquilo que a palavra diz. O mundo, mas a palavra continua sendo a mesma. E é na palavra de Deus que você tem que basear a tua vida, e não na palavra daquilo que vem do mundo. Porque quando você vive uma vida baseada naquilo que vem do mundo, você está conduzindo a tua vida à maldição, à própria morte. Baseamos a nossa vida na palavra de Deus. Pecado continua sendo pecado. Não se engana. Não, mas não se engana não. Mas o presidente, o prefeito, o cão que for, se não está de acordo com a palavra, irmão, não se engana. É a palavra. Ela não vai mudar. Porque fulano mudou, porque o tempo é outro, porque hoje pode isso, hoje pode aquilo. Não, irmão. Ela continua valendo. É o que dá validação para a tua vida, é a palavra do Senhor. Estão entendendo sim ou não, igreja? E diz mais assim, vamos lá para terminar. Por isso que as pessoas não gostam do bispo, né? Que eu prego tudo que você... Por isso que cada dia sai mais gente, irmão. Porque eu prego o que vocês não gostam. Mas eu tenho que pregar, irmão, porque nós estamos nos fins. E se eu não abrir o teu olho, irmão, eu vou pro inferno por causa de você. Se eu vim aqui pregar só o que você quer, eu vou pro inferno. Você é doido? Não quero nem que você vá, eu vou ir. Aí as turmas não gostam do bispo, porque eu venho aqui, eu tenho que falar contra o pecado, eu tenho que falar que a maneira que tem vivido não está certo, que a palavra não mudou. Aí as pessoas não gostam, aí começa a sair todo mundo. Porque, irmão, aí vai pro inferno. Que eu não vou pro inferno por causa de ninguém. Você tá maluco? Vamos lá. Versículo 8. Último, prometo, último versículo. Escuta bem, que João disse: quem comete o pecado é do diabo. Bispo! Tá aqui, não é eu não, irmão. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você viu aqui? Quem comete o pecado é do diabo. Isso não te assusta não, irmão? Devia, no mínimo, fazer você pensar naquilo que você tem feito. Será que eu estou pecando nisso? Porque se eu peco, eu sou do diabo. Não tem meio termo. João não deixou meio termo aqui. Ele foi específico e claro. Quem peca é do diabo. Foi específico e claro. Porém, ele também deixou uma saída. Ele avisou, tá pecando do diabo, mas eu vou deixar aqui uma saída. Eu vou deixar aqui, uma saída. Ele falou aqui, escuta, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer toda obra do diabo, para destruir toda a obra do diabo. Desde o princípio ele faz isso. Então, se eu peco, eu sou do diabo, Cristo veio desfazer toda a obra do maligno.
Ele veio me tirar do diabo, da mão do diabo, do pecado. Ele destrói o que me aprisiona. Ele destrói o que me prende no mundo, o que me prende no mal, o que me prende no pecado. Cristo é o remédio e a chave para toda saída. Ele é a chave, irmão, para você se libertar. Ele é a chave. Ele veio destruir, desfazer todo o mal que o diabo fez na tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A obra de macumba pode ter feito, a inveja pode ter feito. Que mais? Que mais? A magia negra, a magia branca, colorida, do arco-íris, o cão que for, pode ter feito contra a tua vida, mas Cristo desfaz toda obra do mal. Eu não sei o que fizeram, irmão, por ter feito o que for, mas Cristo desfaz. Ele veio para desfazer toda a obra do maligno. Não importa o que o maligno fez na tua vida, qual é a obra dele na tua vida. A obra dele é o vício, a obra dele é a doença, é a dor, é o câncer, é o caroço. Não importa o que seja, hereditário. Mas Cristo desfaz. Ele veio para tirar você do pecado. E tirando você do pecado, ele tira você do diabo. Se a palavra está falando assim, que todo aquele que peca é do diabo, Cristo veio para tirar você do pecado, pela morte dele, pelo sangue de Cristo. Importância de tomar Santa Ceia para você que não tem tomado, tá? Sangue de Cristo liberta do pecado. Então, ele veio para tirar você do pecado, porque tirando você do pecado, você sai da mão do capiroto. Entenderam sim ou não? Hã? Só Cristo. Você pode fazer a reza brava, pode passar lá, sei lá o que é, mas é Cristo, irmão. Cristo desfaz, pelo nome de Cristo. Aqui está a corrente com o teu nome, ó. Uma corrente com papel, com nome. Olhando assim é simples, irmão, não tem poder para nada, mas é no nome de quem fazemos isso, no nome de Cristo. Então, quando o bispo quebrar essa corrente aqui, que está com o nome de quem está aqui, de quem não está, de quem nunca mais veio, todo mal será quebrado, porque é no nome de Cristo. Em Cristo toda a obra, diz, toda a obra do inimigo será desfeita. Em Cristo, irmão. Então, não importa qual seja a obra, macumba, doença, inveja, olho gordo, bruxaria, feitiçaria, não interessa qual seja, Cristo desfaz toda ela na tua vida. Se fizer um trabalho para a tua vida, viu, Dani, vai ser desfeita. Pode ter pagado, pode ter enviado boi, pode ter dado dinheiro, mas Cristo liberta de toda ela. Amém? Mas eu te digo uma coisa, irmão. Analisa o que você tem feito e se prepara. A Bíblia falou ali, quem peca é do diabo. Continua pecando e achando que você é de Deus. Achar é uma coisa, ser é outra. Não acha você não que você é de Deus continuando num pecado que Deus já falou para você sair, para você largar, para você abandonar. Não luta não contra esse pecado. Porque lutamos diariamente, irmão. Não é que você vai sempre vencer, mas lutar você tem que lutar. Quando vivemos em Cristo, passamos a lutar contra a nossa própria natureza todos os dias. Não é fácil para o bispo. Às vezes dá vontade de parar de meter o pé em tudo, irmão. Às vezes dá vontade de chorar, desanimar. Hoje o bispo, eu fiquei o dia todo de jejum. Eu falei, meu Deus, Pai, eu preciso que o teu povo seja abençoado para abençoar a minha vida. Às vezes dá vontade, irmão, mas eu tenho que lutar contra a minha vontade. Porque a vontade de Deus tem que prevalecer sobre mim. É luta, todo dia. E você tem que aprender a lutar, todo dia, contra si mesmo, para vencer. Amém? Vamos buscar o nosso Deus então. Obrigado, viu, Jander? Obrigado, meu querido. Vamos buscar o nosso Deus, aonde você estiver. Então, eu quero que você fale para Deus. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero que você fale assim, Jesus, me limpa do pecado. Tira de mim todo o pecado, toda a sujeira. Me perdoa, Jesus.
me perdoa pelo meu pecado, mesmo que você não saiba qual seja. Mas fala, Senhor, me desculpa se eu tenho feito algo que vai contra a Tua palavra, se eu tenho vivido conforme a vontade do mundo, meu Pai. Me desculpa, me limpa, me perdoa, me santifica. A Tua palavra está falando assim, para buscar a santidade, e eu estou buscando aquele que é santo. Me santifica, Senhor, limpa o meu corpo, a minha mente, o meu coração, limpa a minha casa, a minha família, e você vai ver que todo o problema desaparecerá da tua vida, porque o pecado também vai sumir. Amém? E o bicho vai quebrar essa corrente aqui com o teu nome. Amém? É assim mesmo, Gabi. Aonde você estiver, então é importante que você está aqui, viu, Gabi? Aonde você estiver, então solta a tua voz. Eu quero que você declare para Deus assim de todo o coração, dona Rosânia. Fala para ele, Elaine. Fala para ele, Vanilja. Declara para ele, Gabi. Fala pra ele, Suzaninha, seu Antônio, Ana Moreno. Eu não posso ficar de pé. Fala pra ele, Silene. Diante da tua glória. Confessa, missionária. Fala pra ele assim, Jander. Eu não posso ficar. Eu não posso ficar de pé. Diante da tua glória. Jander é uma bênção. Jander é uma bênção no nosso ministério. Fala pra Deus assim, ó. Sou teu templo, o teu sacrifício. Confessa o sim, ó. O teu altar vem queimar em mim. Levanta as tuas mãos e confessa, Rose. O teu sacrifício. Eu sou o teu altar. Então vem. Pede pro nosso Deus de todo o coração. Fala pra ele, ó. Fala, Senhor, eu sou o teu templo, o teu altar, eu sou o teu sacrifício. Vem, queima em mim, queima o meu coração, queima todo o pecado da minha vida. Fala pra ele, Fernandinho, ó. De pé diante. Levanta as tuas mãos, igreja, e receba a glória de Deus pra tua vida. Ficar de pé diante. Então se prepara para receber. Se prepara para receber a glória dele. Sou teu templo, teu louvor. Solta a voz e diz: sou teu templo, teu sacrifício. Fala pra ele, Gabriel.